E eu já vou mandar a primeira pergunta que veio pelo MSN, deixa eu abrir. A Raíssa Nobre, ela que é do Rio de Janeiro, ela pergunta assim: quais são as políticas, os planos e políticas que se pretende pôr em prática na questão do petróleo? A pergunta é importantíssima nesse momento que o Brasil todo está mobilizado em torno da questão do pré-sal. Existe um grande embate no mundo inteiro porque as demandas por energia são crescentes e elas só tenderão a se estabilizar a partir do ano 2030. E a velocidade de reposição das energias fósseis pelas energias renováveis é mais lenta do que a demanda por energia. Isso evidentemente cria um grande estresse na oferta de energia. O pré-sal viria a suprir um pouco dessa demanda, mas traz consigo um grande risco. Nós acabamos de viver o desastre do Golfo, e o desastre do Golfo nos dá um alerta. Se a uma profundidade de 1.500 metros, o petróleo que jorra de uma catástrofe como aquela é quase incontrolável, o que dizer de uma profundidade de 2.500 metros? E lembrando que uma das áreas mais nobres do litoral brasileiro, que é o litoral norte de São Paulo, o litoral de Rio de Janeiro e o litoral sul do Espírito Santo, são as áreas onde o pré-sal estará operando. Então, há um risco ambiental, sim, em relação ao pré-sal. E esse risco ambiental não está sendo considerado no projeto, o que o Partido Verde tem protestado. O segundo ponto é que se imagina investir no pré-sal coisa de 200 bilhões de dólares. Ora, 200 bilhões de dólares, se investidos em áreas de otimização do consumo de energia e de investimentos em energia renovável, fundamentalmente energia eólica, energias termoelétricas movidas a álcool e energia solar, muito provavelmente nós aceleraríamos o processo. Então, a nossa posição não é uma posição contrária ao pré-sal, mas uma posição de que condiciona a exploração do pré-sal a todo um estudo profundo de impacto ambiental, a medidas preventivas para que acidentes como aqueles lá do Golfo não ocorram e que todo o lucro que vier do pré-sal seja reinvestido em tecnologia, inovação e energias renováveis. Eu queria perguntar para vocês, se vocês podiam falar sobre o consumo consciente mais local, né? Lógico que é importante atuar na questão da reciclagem de materiais, por exemplo. Mas é tão importante quanto a gente repensar a sociedade de consumo em que a gente vive. Não é mais possível que a gente multiplique os resíduos em função da não observação por parte do consumidor de determinadas regras. Por exemplo, eu sou radical nesse ponto. Eu não compro, eu quero dar um presente para o meu filho, eu vou comprar lá um brinquedo. Aí você vai ver o brinquedo, você tem que abrir 3 caixas de papelão, depois você tem que abrir uma embalagem plástica, depois tem um monte de isopor no meio. Esse brinquedo eu já descarto como opção de consumo. Eu acho que é preciso que o consumidor, o cidadão na posição de consumidor, entenda que ele tem um poder tremendo nesse processo. Ele vai ter um poder cada vez maior nesse processo. Porque à medida que ele se recusa a consumir, as empresas mudam as suas práticas e repensam, inclusive as embalagens, repensam o design dos produtos, repensam a composição dos produtos. Então existe toda uma via de mão dupla aí acontecendo. O consumidor consciente tem um poder fantástico e vai ter um papel muito importante nessa transformação para uma nova visão de produção e consumo. Qual é o problema nosso aqui hoje? O que nós vamos fazer com o nosso resíduo? Hoje o nosso aterro sanitário está comprometido. Quando se discute quais são os novos destinos dos nossos resíduos, está linkado à questão também da produção desses lixos, desses resíduos. Então, quando o Rogério fala que tem que se invocar um novo comportamento, tem que se invocar a nova maneira de enxergar. Por que você, quando vai comprar um sapato, tem que sair com 2, 3 sacolas? Por que nós não temos que, nós, a sociedade, começar a cobrar novos comportamentos? Então, não alongando, é uma junção de nós assumirmos o nosso papel. Querer termos os nossos bens,
até porque nós temos uma mentalidade consumidora, mas podemos organizar essa mentalidade. Nós não podemos exceder. Então eu entendo que Sorocaba enfrenta hoje a realidade de que nós não sabíamos fazer com nossos resíduos, até porque também, Rogério, se nós tivéssemos o comportamento, Ricardo, lá atrás, de produzir menos resíduos, como esse que o Rogério falou, na hora de comprar uma camiseta não precisava vir 5, 6 embalagens. E para onde vai essas embalagens? Não é isso, doutor Rogério? Exatamente. A questão da proatividade, né? Eu acho que tem que se resolver a questão do aterro sanitário, que nós temos um probleminha que vamos passar aqui em Sorocaba, nós temos a questão de legislação que tem que ser enfrentado também para isso, mas a proatividade, a questão cultural, eu não querer, outra vez que no programa eu falei, eu saio da locadora, o cara me coloca aquela caixinha já embalada do DVD dentro da sacolinha plástica. Ou pra quê, né, fazer aquilo ali, né? Deixa a sacolinha de DVD para lá. Eu acho que essa proatividade das pessoas já ajudaria e muito, né? A questão, enquanto não se resolve a questão do aterro, enquanto não se resolve a questão da legislação necessária para regulamentar, até a questão da educação ambiental, né? Acho que o povo já podia dar um pontapé inicial, independente disso tudo. O que ele acha da aprovação, finalmente, de 50%, da emenda de 50% do pré-sal à educação? O fundo que será formado a partir do pré-sal, ele está sendo formado para que esses recursos sejam investidos naquelas áreas onde nós somos mais carentes. Então é possível que os recursos do pré-sal possam efetivamente garantir um salto na nossa educação e possa significar um salto na área de pesquisa e inovação tecnológica. No entanto, a minha grande preocupação é que a decisão sobre a aplicação desses fundos sejam decisões políticas. Na verdade, esse fundo deveria ser gerido pelo conjunto da sociedade, através de um conselho que tivesse representantes do governo, principalmente desses ministérios que estão envolvidos na aplicação desses recursos, mas também do restante da sociedade, dos jovens, dos segmentos da educação, dos movimentos ambientalistas, dos professores, dos cientistas, das instituições de pesquisa científica e assim por diante. Nós temos sempre que entender que numa visão de sustentabilidade, nós temos que ser solidários e comprometidos com as gerações futuras. E não podemos jamais permitir que ganhos eventuais ou riquezas que eventualmente possamos desenvolver, que servem às necessidades das gerações de hoje, sejam dilapidadas em relação às gerações futuras. E o fundo é exatamente isso. Eu me lembro muito de quando o CPMF, aquele imposto do cheque, foi lançado. Ele foi lançado para criar recursos para a saúde. Rapidamente ele foi universalizado para ser mais um mecanismo de arrecadação de impostos do governo, o que deixou a sociedade extremamente revoltada. Então, há progressos na reflexão sobre o papel futuro desse fundo, mas é fundamental que a gestão desse fundo esteja blindada em relação aos interesses políticos do governo em plano.